Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço e trazendo um assunto não diretamente ligado à aviação militar, mas de extrema relevância. As negociações para o fim da guerra na Ucrânia, iniciadas ontem com representantes dos Estados Unidos e da Rússia, somadas às declarações dos presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia, têm causado um verdadeiro terremoto nas relações entre os dois países e entre os Estados Unidos e seus aliados. O presidente ucraniano demonstrou grande descontentamento que as negociações de paz sobre a guerra da Ucrânia estão acontecendo sem a participação do seu país e, aparentemente, em benefício da Rússia. Falando a repórteres depois que os Estados Unidos e a Rússia concluíram as primeiras sessões de negociações para interromper a guerra, Zelensky disse que quer que o conflito acabe, mas, abre aspas, queremos que seja justo e que ninguém decida pelas nossas costas, fecha aspas. Em resposta, o presidente dos Estados Unidos culpou a própria Ucrânia por não buscar um acordo de paz mais cedo e afirmou o seguinte: eles estão chateados por não terem um assento. Bem, eles tiveram um assento por 3 anos e muito tempo antes disso. Isso poderia ter sido resolvido muito facilmente. Ele afirmou que o conflito na Ucrânia poderia ter sido evitado se Zelensky tivesse concordado em negociar com a Rússia e chegado a um acordo. E ele enfatizou que até mesmo um negociador medíocre poderia ter fechado um acordo que teria evitado destruição e a perda de milhares de vidas. As informações são de que o príncipe herdeiro saudita, que sediou as negociações em Riad, originalmente teria convidado Zelensky para participar da reunião. No entanto, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia se opuseram. O presidente dos Estados Unidos também expressou preocupação sobre a transparência do uso da assistência financeira fornecida à Ucrânia pelos Estados Unidos. Ele disse que Zelensky não sabe onde está metade dos 350 bilhões que foram alocados para a Ucrânia e enfatizou a necessidade de uma auditoria e relatórios sobre o uso desses fundos, e ainda afirmou que a Ucrânia precisa explicar para onde foi o dinheiro ou então devolvê-lo. E Trump também observou que há muito tempo não são realizadas eleições na Ucrânia e que, de acordo com seus dados, a taxa de aprovação de Zelensky é de apenas 4%. E ele ainda enfatiza que, para alcançar um acordo pacífico, a Ucrânia precisa realizar eleições para garantir a legitimidade do seu governo e a oportunidade de participar das negociações. E Trump ainda disse que a Rússia tem a capacidade de destruir todas as cidades ucranianas, incluindo Kiev, muito rapidamente, mas não está disposta a fazê-lo, afirmando que, nas palavras dele, se a Rússia quisesse, poderia transformar Kiev em um lugar de destruição em larga escala, mas se abstém de tais ações. Os Estados Unidos deixam claro que qualquer negociação futura envolverá discussões sobre o levantamento das sanções contra a Rússia e a questão primordial, que são os territórios ocupados na Ucrânia, que somam cerca de 20% do país. E essas declarações polêmicas de Trump, assim como essa disposição dos Estados Unidos em negociar com a Rússia e procurar uma normalização das relações entre os dois países, causaram consternação entre os aliados. Isso porque as negociações têm sido realizadas sem que a Rússia ofereça nenhuma concessão, e essas declarações de Trump já levam as relações dos Estados Unidos com a Europa a despencar, na esteira das mudanças repentinas de política externa do novo governo dos Estados Unidos. Os líderes europeus, apesar de demonstrarem descontentamento com a forma como os Estados Unidos estão lidando com esse processo, continuam a encontrar uma maneira de desempenhar um papel. O presidente francês Emmanuel Macron está planejando uma segunda reunião para encontrar maneiras de garantir a segurança da Ucrânia, e outras nações europeias e o Canadá foram convidados a participar. Bom, pessoal, a gente segue de olho nos acontecimentos na guerra da Ucrânia e os mais relevantes você sempre acompanha aqui no canal Águias de Aço. Um forte abraço a todos e até a próxima!